Você sabe que você pode assistir sem estar mexendo com isso para fazer barulho e sem mexer nas janelas para mudar a luz, né? Nossa, aí vai ser... Boa tarde, comunidade 247. Sexta-feira, 11 de março de 2022, a gente começa mais um programa Léo ao Quadrado com o nosso querido Leonardo Stoppa. Tudo bem, Léo? Fala, Léo, tudo jóia? Boa tarde, comunidade. E vamos nessa, Léo. Você está onde, Léo? Você está em Miami? Você está na Suíça? Léo. Onde que é essa mansão? Eu estou em Belo Horizonte. Resolvi procurar um amigo de muito tempo aqui, que hoje não é mais senador, é deputado, Aécio Neves. Eu fui recontratado para a equipe do Aécio Neves, que já me colocou nessa mansão aqui. A única coisa que eu tenho que fazer é ficar gritando fora PT, Lula ladrão. Aí eu fico nessa mansão aqui. Brinca não, Léo, porque o Aécio Neves foi inocentado hoje, não sei se você viu, né? Saiu uma decisão que ele foi inocentado naquela história do primo. Era acusado de corrupção e dizem que não tem provas ali de corrupção do Aécio. Já a gente fala do Aécio. Quero agradecer aqui a Jenny Weitzman, Vera Sol Danino Lima, Rafael Estrela, José Geraldo da Silva Neto, nossos assinantes chegando aqui. Léo, olha que legal, Antônio Silva. Esperando Leonardo Stoppa, na minha opinião, o melhor e mais completo comentarista do 247 e um dos melhores no geral. Léo, você sempre disse que Aécio Neves estava acima da lei, era inimputável. Então aproveita, vamos começar falando. Já que você está aí já no esquema Aécio... Eu estou em Belo Horizonte. Então, Léo, eu fui convidado aqui para comemorar essa inimputabilidade do Aécio Neves, essa condição de semideus ao qual ele foi alçado. Se o Rogério Correia escutar uma coisa dessa, ele vem aqui puxar minha orelha. É brincadeira, gente, tem nada disso. Nós temos, infelizmente, uma situação em que cada vez mais o nosso Poder Judiciário, o nosso Ministério Público, ele está preso em duas circunstâncias. Aos honestos cabe o medo de perseguir aqueles que os desonestos jamais perseguiriam porque fazem parte do esquema. Traduzindo, uma parte do Ministério Público e do Poder Judiciário está envolvida com o Aécio na corrupção, que é a parte podre, e a parte boa do Poder Judiciário, a parte boa do Ministério Público, não consegue agir porque a corrupção é tão grande que uma tentativa da parte boa do Poder Judiciário ou do Ministério Público em atacar a corrupção poderia significar o que a gente tem visto aí com vários delegados da Polícia Federal que são afastados no momento em que começam a investigar alguém que faz parte da família ou do clã Bolsonaro. Então estamos vivendo o pior momento institucional brasileiro. Agora, sobre o Aécio, isso já é uma situação já que vem desde o início do meu trabalho. A primeira entrevista que eu dei ao 247, olha que interessante, eu fazia vídeos, mas eu tive uma oportunidade de ser entrevistado. Na primeira entrevista que eu dei ao 247, que foi para o Alexson Lick, ele perguntou para mim, o Aécio está acabado? Eu falei, que nada, Alex, o Aécio não acaba. A única coisa que pode levar o Aécio, eu não estou desejando isso, tá, gente? A gente não deseja isso para um ser humano, mas a única coisa que acaba com o Aécio é a morte. Porque o nível de poder que o Aécio tem 6 anos que eu falo isso e as pessoas estão rindo de mim. O nível de poder que o Aécio tem de controle institucional, controle da imprensa, manipulação dos órgãos de poder é tão grande que independe da popularidade eleitoral dele. Ele pode nem ser eleito a deputado, que ele vai continuar exercendo um poder que ele exerce, que é um poder que a gente pode dizer que veio das capitanias hereditárias, ele é um príncipe aqui em Minas Gerais. Então, sonhar com o fim do Aécio é um sonho muito utópico. Ô, Léo, não, eu estou rindo aqui porque a Selmita está dizendo muito engraçado, já vi essa sala na casa de outro youtuber. Outras pessoas trabalhando para o Aécio. Tá certo, Léo. Aécio Neves, o inimputável, né? Enfim, nada acontece com esse imposto. Léo, antes da gente entrar nas notícias da guerra, da gasolina, né? Da gasolina que eu acho que vai para 10, 15, 20 reais daqui a pouco. Vamos falar sobre Urucânia. Tem notícias de Urucânia e Ponte Nova? Como é que estão as tropas russas? Estão chegando ou não? Tem sim. Eu queria mandar um abraço nesse momento para o meu amigo Drummond, que é do canal E aí, Drummond, que é uma pergunta. E aí, Drummond? Ele perguntou para mim isso ontem, como está essa situação. O que eu posso dizer é que eu fui em Urucânia, depois que contaram aquela história, Léo, que tem
né, uma espécie aí de caminho para as louras, né, uma espécie de trilha que leva às louras. Eu tentei ver com meus próprios olhos. Então, eu peguei meu Chevette da cidade de Ponte Nova até Urucânia por aproximadamente 20 minutos e fui ver se tinha essa fila de louras lá em Urucânia. Não tinha nem fila de louras, nem guerra em Urucânia. O que tinha é uma cidade parada por causa da crise financeira que o Brasil está vivendo. Então, realmente a gente não teve invasão da cidade de Urucânia, e é exatamente por esse motivo que eu imagino que a gente não teve nem tentativa de invasão de Ponte Nova. Eu acho que tudo era mentira, alguém estava viajando em cima disso. A gente está vivendo uma situação bem pior do que uma invasão russa, talvez, que é uma invasão ideológica dos Estados Unidos, que está adoecendo o nosso próprio povo, fazendo com que dentro do Brasil a gente tenha inimigos do Brasil. Essa situação é realmente preocupante, porque a guerra da Ucrânia, ela acaba no momento em que aquele personagem que foi colocado como presidente da Ucrânia decidir parar de sacrificar o próprio povo, estalar os dedos e dizer coisa do tipo, olha, acabou, é preciso admitir que a Ucrânia é um local que não pode ser desvinculado nem de um bloco nem do outro, tem que ser um local neutro, acabou a guerra, ninguém mais morre por causa dessa guerra. Agora, dentro do Brasil, a situação está muito mais difícil. Quando a gente vai na Ucrânia, a gente consegue ver todo um apelo da mídia mundial falando das mortes que a gente está tendo na Ucrânia em função de uma guerra que, de acordo com essa mídia, iniciou pelos russos, mas não, é uma guerra do mesmo inimigo do Brasil, uma guerra econômica dos Estados Unidos contra a Rússia. Quando a gente percorre o Brasil, que a gente faz de conta que nada está acontecendo, a gente consegue perceber que as pessoas não têm mais poder de compra, as pessoas não têm mais condições de trabalhar como antes por causa do preço dos insumos, em especial o preço dos combustíveis. Muitas pessoas dependem dos combustíveis para trabalharem, e no grande interior do Brasil, assim como nas capitais, a gente já consegue ver que a fome já está matando pessoas. Então, nós temos uma guerra interna que mata mais pessoas que a guerra da Ucrânia, e essa guerra não está localizada apenas na cidade de Urucânia, aqui em Minas Gerais. Nós temos uma guerra que está hoje matando pessoas em todo o Brasil, e essa guerra é uma guerra da razão contra a estupidez que tomou conta do nosso povo. É isso aí, Léo. Vamos dar os likes, compartilhamentos. A Diana falou, pensei que fosse piada a cidade de Urucânia. Não é Urucânia, não, é Urucânia. É pertinho de Ponte Nova. Tem cidade de Urucânia existe, gente. Assim, a piada veio exatamente porque a cidade existe. O que eu não sei dizer é se aquelas pessoas estavam produzindo um meme ou se o meme foi produzido a partir de pessoas que realmente acreditavam naquilo que estavam falando. Mas a cidade existe. De Ucrânia para Urucânia é só a posição do R, mas existe sim. Ô, Léo, agora vamos falar de coisa séria, que é o seguinte. Bom, você falou, a Ucrânia é alvo da mesma guerra que atingiu o Brasil. A Ucrânia foi derrubada pelo imperialismo em 2014. O Brasil sofreu golpe de Estado em 2016. Nesses dois golpes, houve a participação, como foram revoluções coloridas, as redes sociais entraram jogando pesado. Uma delas, evidentemente, o Facebook. Eu não sei se você viu a notícia de ontem, Léo, o Facebook liberou discurso de ódio contra russos. Então, se alguém entrar na plataforma hoje e disser morte aos russos, está liberado. Se você disser morte aos americanos, não pode. Se você disser morte aos bielorrussos, também está liberado. Se você disser morte aos italianos, não pode. Não estou defendendo morte de ninguém, só estou dando exemplo. Léo, como é que você vê essa, vamos dizer assim, essa excepcionalidade criada pelo Facebook para liberar discurso de ódio contra russos? Isso não é uma excepcionalidade. O grande erro nosso é imaginar que as regras da comunidade são regras para a comunidade. As regras da comunidade do Facebook, como dos demais veículos de mídia estadunidenses, obviamente, essas regras vão nas direções dos maiores patrocinadores. Então, quando eu comecei o meu clamor lá atrás, inclusive eu queria mandar um parabéns para a equipe Lula por ter criado o Lulaverso. Quando eu comecei meu clamor lá atrás por redes sociais brasileiras, esse clamor era exatamente por esse motivo. As regras, elas não são regras que se aplicam a todos. Assim como a lei brasileira não se aplica ao Aécio Neves, as regras do Facebook e das demais redes sociais estadunidenses, elas vão se aplicar sempre para beneficiar os interesses dos patrocinadores estadunidenses e para dizimar os interesses dos locais onde eles querem conquistar. Agora, essa modificação que a gente teve, ela precisa ser vista agora sob um aspecto de Brasil. Da mesma forma
que o Facebook influenciou nas eleições de 2018, de 2020, as redes sociais influenciaram na chegada do Bolsonaro ao poder, é preciso ter consciência que, como as redes sociais estão permitindo agora discurso de ódio, que é uma coisa que nem a lei permite, essas redes estão permitindo discurso de ódio, desde que seja um discurso de ódio direcionado àqueles que eles consideram inimigos dos interesses deles, não é inimigo ideológico. É preciso entender que nas eleições de 2022, essas redes vão permitir todo tipo de fake news e discurso de ódio contra os candidatos que não representam os interesses deles. Então a gente precisa pensar nesse momento. Em 2022, os candidatos que representam os interesses do povo brasileiro serão os candidatos que representam os interesses dos Estados Unidos? Se a resposta for não, é preciso a gente começar a tomar agora muito cuidado com as redes sociais e é preciso que a gente comece a criar alternativas nesse momento e ensine o povo brasileiro como usar essas alternativas, porque senão eles vão controlar a gente de novo, eles vão definir as eleições de 2022 como fizeram sempre. Tiveram um papel decisivo, né, Léo, no golpe de Estado de 2016, nas manifestações, no Fora Dilma, Fora PT. Todo mundo acompanhou isso, assim que nasceu o MBL, na verdade, alavancar o Movimento Brasil Livre, nasceu como o MPL, né? Lá em 2013. O movimento teve o MPL e teve o MBL, mas eu digo que as redes sociais tiveram um papel central nisso aí. Exatamente. As redes sociais, elas permitiram um fenômeno que já é estudado, Léo, nas relações internacionais há muito tempo, como Transnational Advocacy Networks, que são redes de advocacia transnacionais, porque elas pegam ideologias de outros países e compartilham essas ideologias localmente. Então, o MPL, quando ele começou a desestabilizar a economia brasileira e começou a desestabilizar escondido atrás de uma rede que seria supostamente da esquerda, na verdade já era um controle estadunidense sobre a mentalidade do povo brasileiro para começar a criar inviabilidade. Esses movimentos eles foram se adaptando e hoje nós temos pessoas que vieram, por exemplo, do feminismo, como é o caso da própria Sarah Winter, da Carla Zambelli, elas vieram de movimentos feministas e abandonaram o feminismo e migraram para aquilo que estava dando certo no momento, que era um movimento de extrema direita. Mas talvez, Léo, tenha uma conexão, né? Porque a Sarah Winter foi do Fêmen, né? O Fêmen fazia protestos contra a Rússia, tinha alguma coisa... Talvez a ucranização já tenha começado lá atrás, né? A ucranização do Brasil, a participação da Sarah Winter. E a gente nem pode falar ucranização, Léo, a gente precisa ir num ponto que é um ponto mais antigo que as pessoas não consideram, que é a chave para a gente entender o Brasil. Nós estamos vivendo um processo de nigerianização de vários países, porque o primeiro local que sofreu esse mesmo golpe, mas ainda não utilizando as redes sociais como a gente utiliza hoje, foi a Nigéria. É muito importante lembrar que o genocídio de Ruanda, ele aconteceu em função das emissoras de rádio que chamavam as pessoas para as ruas para matarem aqueles que seriam os inimigos da França. E os países da ONU, os que nós temos um clamor muito grande a respeito de uma suposta invasão russa em relação à Ucrânia, porque esse clamor interessa ao sistema que controla a nossa imprensa. Mas durante o genocídio de Ruanda, 800 mil pessoas estavam sendo exterminadas dentro de Ruanda e o mundo inteiro estava calado porque as pessoas que estavam sendo exterminadas naquele momento eram as pessoas que estavam contra os interesses do sistema hegemônico ocidental. E assim como nós tivemos durante 8 anos pessoas sendo exterminadas dentro da Ucrânia, e a imprensa não falava absolutamente nada, porque as pessoas que estavam sendo exterminadas eram, entre aspas, inimigas dos interesses dessa imprensa hegemônica ocidental. Léo, deixa eu só agradecer aqui ao Ronaldo Miranda, dizendo ótima tarde. Chamem Salvador Guelfi Raza, brasileiro professor na National Defense University em Washington. Por favor, me manda um e-mail, contato, se tiver. Agradeço muito a sugestão, vou pesquisar a respeito. O meu é atucha@brasil247.com.br. O Zé Mentor fala, o YouTube acaba de tirar a RT em espanhol. Aonde isso vai parar? Isso vai parar no controle total do discurso, né? E é muito perigoso. Léo, olha só, olha o que está acontecendo. A gente falou do Facebook, mas não é só o Facebook, não. Isso aqui é a televisão da França. Olha só o que eles colocam. Ucrânia, eliminar Vladimir Putin, a única solução. Isso é um dos principais canais de televisão da França propondo o assassinato do presidente de um outro país. Então, a coisa, o bicho está pegando, está ficando cada vez mais pesado. E já que você falou... Desculpa, Léo, antes de te devolver, já que você falou sobre Facebook, eu quero botar essa matéria aqui na tela.
Facebook controla o WhatsApp também. Você elogiou também o Lula Verso. Olha só, o WhatsApp restringe o funcionamento dos grupos de comunicação de Lula. Diz que tinha muita gente nesses grupos. Bom, que bom, né, que tinha muita gente. Aí o Facebook achou atípico e restringiu a comunicação do Lula Verso. Devolvo para você, Léo. Bom, eu acho, Léo, não é bem-vinda essa restrição do Facebook, mas como ela veio no momento que ainda dá para, digamos que, o campo progressista brasileiro reagir ao que está acontecendo e lutar por uma coisa que eu tenho lutado e tenho chamado a atenção há muito tempo, que é termos nossas próprias plataformas, e termos nossas próprias plataformas não significa eu ser dono de uma rede social, mas talvez como vocês fizeram de uma forma fantástica, né? Como que chama aquele congresso da mídia alternativa, Léo? Eu esqueci o nome. Foi criado, né, o 247 foi até protagonista nisso, fizeram uma espécie de comitê dos veículos de mídia alternativa. Como que chama mesmo? Não, a gente criou uma associação Brasileira de Mídia Digital. Essa associação, por exemplo, é um candidato a ser dono de uma rede social no Brasil. Porque realmente, olha, essa rede social do Leonardo Stolpe eu não vou divulgar, porque pode ser um concorrente. Agora, uma rede social que congregue todos os veículos de mídia alternativa para a gente ter alternativa. Porque o controle do discurso através da rede Meta, do sistema Meta, ele é uma coisa que já está acontecendo desde o início, desde o nascimento do Facebook. É uma coisa que eu venho denunciando há 6 anos, e agora a gente vai deixar mais uma vez que isso aconteça, principalmente agora que a equipe do Lula está começando a ficar cada vez mais presente nas redes sociais. A gente vai ter um esforço humano da equipe do Lula e, por outro lado, um esforço do algoritmo. Então, a sugestão que eu tenho para esse momento é a gente usar a inteligência progressista no sentido de criarmos nossas plataformas para a gente não perder contato durante o período eleitoral, porque abandonar as plataformas estadunidenses seria um suicídio, porque as pessoas estão lá. Mas ter nossas plataformas, como eu criei a Rede Tupi para isso, é uma coisa indispensável nesse momento. E eu coloco a Rede Tupi à disposição da associação, de qualquer outro grupo que congregue os veículos de mídia, porque a gente precisa ficar no ar. É muito importante isso. Agora, essa forma de reduzir o acesso é uma forma covarde, porque, por um lado, eles usam o algoritmo para que as pessoas não recebam informações a respeito daquilo que eles não querem que seja divulgado. Por outro lado, a única forma alternativa de levar informação às pessoas, que é o WhatsApp, eles destroem os grupos falando que tem grupo demais. Até quando vamos aceitar isso calados? Aí como que vamos responder a isso? Nós precisamos ter os nossos veículos de divulgação independentes do poder Meta, independentes do poder Google. Não que o Google deva ser abandonado, mas ele tem que ser uma das alternativas nossas para estar nessa brincadeira. Léo, olha só, olha aqui, e já a gente fala sobre guerra e depois sobre a guerra no Brasil, também o assalto aos brasileiros, que é o preço da gasolina. Cláudia Chartre, estamos completamente sob censura? Alguém comentou aqui sobre a Sputnik fora do ar. Quem vai hoje ao YouTube e procura a página Sputnik recebe isso aqui, ó. Este canal não está mais disponível em seu país. Então o YouTube decidiu retirar do ar em todos os países do mundo os canais russos. As pessoas não têm mais informação proveniente da Rússia. O mundo está em guerra. Acho que as pessoas precisam entender que numa guerra há uma batalha pela verdade. É uma situação extremamente complicada, Léo. Agora, vamos falar sobre até que ponto a gente pode considerar uma potência como a Rússia sendo uma potência, se ela não tem uma estrutura semelhante à estrutura do Google dentro da Rússia. Porque uma coisa importante, a gente pode não ter hoje acesso, por exemplo, ao Youku, que seria o YouTube chinês, como costume aqui no Brasil. Mas ele existe. A pergunta que a gente tem que fazer nesse momento não é o fato da Rússia estar tirando a Sputnik do ar, do YouTube estar tirando o Sputnik do ar, mas espera aí, o que o RT, né, o Russia Today e o Sputnik fizeram durante todo esse tempo para que eles não fossem retirados do ar? Para a gente buscar dessa reflexão a nossa reflexão. É muito importante a gente pensar nesse sentido. Vamos imaginar que, infelizmente, eu fiz uma live sobre isso, não quero entrar em detalhes aqui, porque eu não quero desmotivar ninguém, mas vamos imaginar que a gente tenha uma situação em que o Bolsonaro passe o Lula e o Bolsonaro consiga uma reeleição. A gente pode esperar para os próximos 4 anos
que exista talvez um movimento no sentido de nos tirar do ar. E o que nós faremos para que a gente tenha condições de continuar no ar? Nós já temos a inteligência necessária para termos os nossos servidores independentes do YouTube? Nós temos a inteligência necessária para transmitirmos as nossas lives sem precisarmos de uma plataforma que está sediada no país que controla essa dominação ao Brasil? Então, hoje a gente precisa pensar, por que tanta dependência de plataformas estadunidenses? Por que tanta dependência de plataformas que, obviamente, possuem um interesse antagônico em relação aos nossos interesses como nação? Assim, a gente tem que fazer uma mesma reflexão em relação à Rússia e em relação à China. Tem uma mensagem minha para o embaixador da China no Brasil, perguntando para ele por que a China não estava trabalhando a divulgação das plataformas chinesas no Brasil e ensinando os brasileiros a terem contas em plataformas chinesas como o Youku, por exemplo, que é uma plataforma de vídeo que tem condições de substituir o YouTube em uma eventual censura do YouTube. Por que nós não estávamos, por que não estamos ainda com contas simultâneas ao mesmo tempo em plataformas estadunidenses, mas também em plataformas brasileiras e plataformas chinesas? É preciso refletir sobre isso, porque senão sempre vão controlar o nosso discurso, sempre vão controlar a nossa relevância, o nosso alcance, e ao silenciar a nossa palavra, a única palavra que vai ser recebida pelo povo, que vai ser a palavra verdadeira, vai ser a do sistema financeiro, vai ser a do sistema que controla, obviamente, os interesses dos Estados Unidos. É isso aí. Vamos lá. A Maria Noemi está dizendo, gosto do Estopa porque ele fala o que tem que falar, doa a quem doer. Acabei de receber uma mensagem aqui, Léo, da assessoria do ex-presidente Lula, dizendo o seguinte, que os grupos do Lula Verso já foram restabelecidos, eles esclareceram que não se trata ali de, como é que se diz, de manipulação, de robôs, de automação, são pessoas reais, está tudo resolvido. Mas foi um alerta, né? De qualquer maneira, foi um alerta. O detalhe é o seguinte, o que a gente precisa pensar nesse momento é que tem momentos em que o reestabelecimento não é suficiente. Vamos imaginar que uma semana antes das eleições, nossas páginas sejam retiradas do ar. Não necessariamente essa página está fora do ar, mas pela manipulação dos algoritmos. O nosso alcance acabe. Isso aconteceu em 2018 e 2020. A minha página no Facebook, com mais de 200 mil seguidores, tinha menos alcance do que páginas pessoais. Os meus vídeos eram baixados por pessoas, davam 5 mil visualizações na minha página do Facebook, mas no perfil de pessoas que não eram necessariamente engajadas na política, esses mesmos vídeos davam 300 mil visualizações. Ou seja, minha página estava visivelmente bloqueada pelo algoritmo. Também os canais no YouTube podem ser bloqueados pelo algoritmo. E o que a gente vai fazer depois de uma eventual derrota? Será que isso vai servir para a gente como argumento, para a gente entrar com um processo no TSE e falar que a gente teve fraude eleitoral? Claro que não. Se o impulsionamento de WhatsApp e Twitter por parte do Bolsonaro não foi suficiente para anular as eleições, o uso de algoritmos para silenciar a nossa palavra vai anular as eleições? Não, o que a gente precisa entender é que o tempo necessário para que a situação seja revertida pelo Facebook, pelo Meta, pelo YouTube, ele pode ser um tempo crucial para a gente simplesmente ser derrotado. Se grupos sumirem durante o período eleitoral, principalmente no momento mais crucial, aquele momento em que o fake news está crescendo e é preciso lutar contra o fake news, se os nossos grupos forem cancelados, forem retirados no ar com a desculpa de que são grupos falsos, quando eles forem devolvidos, o resultado já vai estar lá, e vão ser 4 anos para a gente amargar esse resultado. Então, é preciso ter uma forma alternativa de comunicação. Para o 247, eu tenho sugerido desde que eu cheguei no Brasil. O 247 tem que ter um aplicativo na Smart TV, para o cara clicar TV 247, assistir no trabalho, assistir em casa, e isso é muito importante. A TV 247 chegou num tamanho que ela tem que estar nos aplicativos de televisão, como a gente tem lá a TV+, por exemplo, como a gente tem um aplicativo para a TV italiana, para a BBC. É preciso entender que a TV 247 ela tem essa responsabilidade e tem o tamanho para isso. Assim como é preciso que a gente tenha também nossas redes alternativas. Quem sabe, Léo, quem sabe? Vamos fazer um passo de cada vez, eu agradeço e acolho aí sua sugestão. Cantonês dizendo, loucura fazer o mesmo e esperar outro resultado. Einstein, quando se discutia a federação, tinha sentido Alckmin vice no PSB. Agora que o golpe já veio antes da eleição, com a revista barata, amoral, é desanimador para a militância.
Ô, Léo, antes eu queria mandar só um recado, alguém me mandou uma mensagem importante, acho que era Rob. Por favor, se puder, me manda o vídeo que você mencionou no e-mail, no atucha@brasil247.com.br. Não sei se é Rob, acho que é Rob, para a gente avaliar o que fazer em relação a esse caso aí. Léo, já pegando carona nesse comentário aqui, peraí, vamos lá. Ronaldo, a Sputnik acaba de ser banida do YouTube, acabamos de falar sobre isso, sobre esse tema, e queria te pedir para falar sobre a Tabata Amaral, né, Léo? O pessoal acha, não, a Tabata não tem importância e tal. Ela falou que ia lutar contra a federação, tanto lutou que no mesmo dia acabou a federação, o PSB pulou fora. É o dinheiro que está mandando no PSB e está mandando o pessoal ficar longe do ex-presidente Lula? O que está acontecendo nesse jogo das alianças, Léo? Léo, o importante nesse momento é termos consciência, e quando eu falo isso, existe um desespero muito grande. Eu me lembro da humildade do ex-presidente Lula na reunião, na sede do 247, antes da pandemia, quando ele falou, eu estou completamente perdido no que diz respeito às novas formas de comunicação, não estou entendendo nada, e eu preciso entender isso. O que nós precisamos, nesse momento, ter compreensão é de que as pessoas que ocupam grandes cargos não são necessariamente as pessoas que possuem todos os conhecimentos do mundo. Novas tecnologias de comunicação, elas são conhecimentos especializados e multidisciplinares. Elas envolvem neurolinguística, que é uma área muito voltada à psicologia, à psiquiatria também, e também voltada, obviamente, à ciência da comunicação. Ela envolve a engenharia da computação, envolve algoritmos, envolve muita coisa. E o que nós podemos estar vivendo nesse momento, Léo, é um arrebanhamento dos próprios políticos. A gente olha para os políticos e imaginamos que são pessoas extremamente inteligentes, porque possuem grandes salários e grandes cargos, mas são massa de manobra. Eles são manobrados por formas inteligentes de promover uma comunicação. E hoje, para você ter uma ideia do que é a cabeça de uma pessoa, o Temer cogitou ser candidato em 2018. A figura mais rejeitada da história da política brasileira talvez seja o Temer. E ele cogitou ser candidato à reeleição. Isso mostra que a pessoa não tem noção de como as coisas acontecem na vida real. E hoje nós temos uma disputa gigantesca de pessoas com o sonho de herdarem os votos do Lula. Então, existe um cancelamento do Lula muito maior dentro do progressismo do que por parte do Bolsonaro. O Bolsonaro está muito seguro que ele vai resgatar seus eleitores, que são suficientes para elegê-lo. Já dentro do campo progressista, a gente tem uma disputa muito grande de pessoas que acreditam que se a gente tirar o Lula, o próximo candidato pode ser do nosso partido. E esse tipo de pensamento, que eu poderia chamar até de síndrome de Temer, porque o Temer acreditava, com 3% de aprovação, ele acreditava que poderia ser candidato à reeleição e ser reeleito, esse tipo de pensamento faz com que vários personagens da política brasileira se afastem do ex-presidente Lula e tentem um caminho, que seria um caminho não necessariamente à esquerda, mas um caminho anti-bolsonarista por conta própria. Isso é reeleger o Bolsonaro. Mas o que isso tem a ver com a Tabata, Léo? Isso tem a ver, obviamente, que a Tabata ela faz parte de um movimento no sentido de cooptar as pessoas que seriam esquerda, mas que não compreenderam exatamente o que é esquerda. O que a Tabata significa? De uma forma muito clara. Ela significa tudo aquilo que a pessoa de esquerda que não entende de economia quer. É uma pessoa que tem um discurso contra o machismo, é uma pessoa que tem um discurso contra a homofobia, é uma pessoa que faz um discurso contra um discurso de ódio, mas não toca nas questões econômicas. É uma pessoa que fala muito bem da importância da educação, mas não toca na importância do Estado prover uma educação de qualidade às custas do uso do dinheiro público. Esse modelo de esquerda, que seria uma espécie de neo-esquerda, é a esquerda que o capitalismo gosta. É a melhor forma que nós podemos ter de neoliberalismo. É um neoliberalismo que ele é tão inteligente que ele consegue transmitir a ideia que ele não é neoliberalismo, que ele é esquerda. A Tabata é muito perigosa, porque a Tabata, a personalidade Tabata, assim como os demais conectados à personalidade Tabata, eles possuem uma coisa que o Bolsonaro não possui, a capacidade de tomar votos progressistas. Então, são perigosos. É lógico que para a Tabata é muito mais interessante um governo puramente neoliberal na economia,
ainda que não faça, digamos que, exclamações de extrema-direita, como homofobia, fascismo e etc., um governo que seria um governo perfumadinho, a melhor forma da gente exemplificar esse tipo de governo talvez seja o Luciano Huck, aquele governo que vai falar de uma forma muito macia, aquele governo que vai conversar de uma forma muito bonita, mas por trás vai estar tirando direitos, por trás vai estar gerando pobreza, vai estar gerando miséria, e as pessoas não vão nem compreender o que está acontecendo. Seria uma espécie de pegar o Bolsonaro e tirar a parte escrota do Bolsonaro e, com isso, conquistar os votos do Lula. Então, esse movimento da Tabata, esse movimento de dificultar as alianças com Lula, é um movimento neoliberal na economia e é um movimento que contempla demais os interesses do Estado. Porque se a gente olha os interesses do mercado e não do mercado que atenda ao povo brasileiro, desse mercado de exportação, se a gente consegue criar no Brasil a percepção que está tudo bem, o Bolsonaro foi substituído por um governante que fala toda hora, fala de coração, fala de amor e etc., não tem discurso de ódio. Ninguém vai prestar atenção que esse cara retirou os investimentos da educação, porque o Bolsonaro já retirou, ele só vai dar continuidade. Ninguém vai prestar atenção que esse camarada não vai fazer nada para reverter alguma privatização ou para evitar novas privatizações, porque conseguiram privatizar quase tudo durante o governo Bolsonaro. Então, eles querem uma continuidade do governo Bolsonaro, que não seja o Bolsonaro e que não assuste as pessoas. Para não assustar as pessoas, basta tirar a cortina de fumaça do espetáculo Bolsonaro fascista, Bolsonaro nazista, Bolsonaro machista, Bolsonaro... esse Bolsonaro que assusta as pessoas. Com o susto que o campo progressista passou a focar tanto no personagem que o Bolsonaro faz, que o campo progressista esqueceu dos movimentos políticos que o Bolsonaro toma. Isso é uma coisa muito importante. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas querem tirar o Bolsonaro do poder por uma questão de honra, porque o Bolsonaro seria contra negros, seria contra homossexuais, seria contra um Estado laico, seria contra princípios que, na verdade, são princípios caros para o campo progressista, mas são princípios que fizeram o campo progressista esquecer a pauta econômica. E a que pauta é a principal. Do resto. Que é a principal. E a Tabata falou uma coisa muito importante. Ela falou o seguinte: olha, eu vou estressar ao máximo o programa do Lula. Né? Estressar ao máximo. O ponto central do programa do ex-presidente Lula é rever a política de preços da Petrobras. O golpe de Estado de 2016 no Brasil foi dado para isso. O golpe de Estado de 2014 na Ucrânia teve como objetivo tirar a Ucrânia de um governo mais pró-Rússia e trazer para um governo mais pró-Ocidente. E foi alcançado. O golpe de Estado no Brasil tinha o objetivo de pegar o petróleo brasileiro e entregar para os acionistas privados da Petrobras. E aí, quando ela fala que vai estressar o programa, ela toca na questão central, porque é o seguinte: não, ó, Lula, a gente até te apoia, mas não mexe nisso aqui, que isso aqui é um tabu. O Bolsonaro, essa semana, Léo, ele falou: ó, vou mexer na política de preço da Petrobras. As ações caíram. Rapidamente ele foi enquadrado, ou se deixou enquadrar, falou que não manda absolutamente nada e as ações dispararam. De repente, até operou na Bolsa de Valores para ficar mais rico ainda do que já deve ser. Léo, e aí o que... Léo, saiu uma imagem do Guedes operando, gente, na Bolsa de Valores. O Guedes tem terminal Bloomberg, né, na sua mesa, né? O Brasil está tão entregue, está tão avacalhado que o ministro da Economia tem um terminal para operar. Para vocês entenderem. Mercado futuro, né, Léo? Isso, para vocês entenderem. Ele faz uma jogada e depois ele faz um pronunciamento. Por causa do pronunciamento, aquela jogada que ele fez vai dar milhões para ele. Porque o pronunciamento do ministro da Economia mexe com todo o mercado. Ele faz um pronunciamento, por exemplo, no sentido de que, olha, vamos ter que segurar o preço da gasolina. Cai o preço das ações da Petrobras. Ali ele coloca, por exemplo, 50 milhões de reais em ações da Petrobras. Depois ele retira o pronunciamento. Não vamos tocar no preço da gasolina. A Petrobras é livre e não vai ter nenhum tipo de interferência do governo. As ações voltam ao preço normal. Com essa brincadeira, ele ganha 50 milhões de reais. As pessoas que não entendem... Um dia, né, Léo? Assim, em minutos, né? Em minutos. Com 2 pronunciamentos, ele ganha 50 milhões de reais. Com 2 pronunciamentos, ele ganha, talvez, o salário de todos os trabalhadores de uma cidade média. Com 2 pronunciamentos em um dia. E a gente está deixando isso acontecer. Isso que é desesperador, né? Cadê o Ministério Público, né? Cadê a Comissão de Valores Imobiliários? Ah, mas a CVM quem indicou foi algum amigo aí do clã Bolsonaro. Ô, Léo, esses caras que estão no poder, eles vão sair daí bilionários, sabe? A turma vai sair com muita, muita grana
dessa brincadeira, porque estão operando pesado. Mas vamos voltar para o ponto central, né? Aí o Bolsonaro falou, vamos mudar a política de preço da Petrobras, e não mudou. E por que ele não muda, Léo? Quem governa o Brasil? Quem manda na Petrobras? O Brasil está sendo governado pelo Temer ainda? É o Pedro Parente que está governando? É o golpe de Estado? É o Fernando Henrique Cardoso? Quem que está mandando nesse caos brasileiro, na sua opinião? É a Faria Lima? Quem manda? Olha, é muito importante a gente ter consciência que quem controla o Brasil hoje é quem começou a investir no controle do Brasil em 2013. São os grupos americanos que hoje são responsáveis pela guerra na Ucrânia. Se a gente procura dentro do Brasil um elemento que faz parte da engrenagem para colocar em cima desse elemento todo o protagonismo da destruição de uma nação, a gente está simplificando muito as coisas. A gente teve um investimento de barões do capitalismo, que são pessoas que estão ligadas à exploração de petróleo. Inclusive, quando eu falo sobre a nigerianização do Brasil, são os mesmos grupos ligados à destruição da Nigéria, os mesmos grupos ligados às revoluções coloridas. Esses grupos, eles controlam mídias de comunicação que fazem, por exemplo, a cabeça de pessoas como o Olavo de Carvalho, que é responsável pelo disseminamento desse ideal liberal em um país do tamanho do Brasil. A partir daí, eles começam a controlar tudo. É todo um esquema de promoção daqueles que falam aquilo que eles querem e cancelamento dos que falam aquilo que eles não querem. Esse tipo de controle, ele precisa ser admitido como um controle lá de fora. Se a gente continuar tentando colocar em cima das costas do Guedes a destruição de uma nação, a gente vai imaginar que uma pessoa do tamanho do Guedes teria a condição de fazer toda essa bagunça, e não tem. O Guedes faz parte de um esquema muito maior. E esse esquema é tão grande que ele está conseguindo destruir um país europeu. Ele está conseguindo acabar com a estabilidade dentro da Europa. Esse esquema é tão grande que ele conseguiu retirar o bloco do Reino Unido da União Europeia por questões econômicas. A ideologia é somente a ferramenta utilizada para mobilizar as massas no sentido de concretizar os interesses econômicos dele. Esses blocos são tão poderosos que eles conseguem manter guerras na África e guerras que as pessoas nem sabem que estão acontecendo, para que eles possam explorar cobre, para que eles possam explorar diamantes, para que eles possam explorar riquezas de outros países. É muito importante a gente ter consciência que esses blocos controlam lá de fora a nossa desgraça aqui dentro, para a gente buscar, a partir disso, a reunificação nacional. É preciso que a gente tenha aquilo que existe na China, por exemplo, uma noção de que somos brasileiros e não somos estadunidenses que nasceram no lugar errado, para a gente parar de pagar pau para Estados Unidos, para a gente parar de pagar pau para esses blocos que estão destruindo a nossa economia, para a gente parar de imaginar que o liberalismo econômico com os Estados Unidos vai nos trazer prosperidade. E, principalmente, para a gente ter consciência de que é importante falar sobre o que está por trás do que está acontecendo, porque simplificar e dizer que tudo é culpa do Bolsonaro é muito fácil, mas a gente vai criando cada vez mais um gado de esquerda incapaz de reagir ao que está acontecendo. Porque se o Bolsonaro for substituído nesse momento por um outro personagem que vai dar sequência nesse modelo, pela Tabata, por exemplo, a gente vai ter a continuidade do que está acontecendo. A gente vai ter o mesmo modelo de política de preços da Petrobras. 6 anos atrás eu já falava, o brasileiro vai perder o valor do seu salário através da redução do valor da moeda. E eu falava isso em especial para o funcionalismo público de alto nível. O aumento da gasolina, Léo. Sabe quanto que um tanque de gasolina no Brasil hoje representa 25% do salário mínimo, né? Imagina um trabalhador que tivesse que ir de carro para o trabalho todos os dias no próprio automóvel, né? É inviável. Uma coisa importante, Léo, que é importante dizer nesse momento, até para que a gente consiga conquistar um pouco da classe média alta, é que através da desvalorização da moeda, eles conseguem reduzir o valor de todos. Então, o juiz não está livre do que está acontecendo, o promotor não está livre do que está acontecendo. Os empresários não estão livres só porque eles ganham mais que o trabalhador. Tudo bem, o assalariado ele está numa situação de fome, é uma situação muito mais dura, mas o juiz está numa situação de privação da Disney, por exemplo. A classe média que antes podia viajar e curtir muito a vida não consegue fazer isso mais. Então, é preciso admitir que todos estão perdendo para que a gente tenha, talvez, a partir disso, a esperança de que todos se unam para interromper esse movimento no sentido de redução do valor do Brasil. Não é um movimento no sentido de redução do valor do salário mínimo. Através da moeda, você diminui o valor de todo o Brasil.
E hoje, por mais que uma pessoa possa ter um salário consideravelmente bom, o preço da gasolina já começa realmente a cutucar um pouco as pessoas. Espera aí, somos soberanos na produção de petróleo. Tínhamos em projeto, o que a Lava Jato nos retirou, tínhamos uma refinaria que seria capaz de, inclusive, além de atender o mercado interno, exportar combustíveis. Interrompemos tudo isso em nome da moralidade, do fim da corrupção, e agora a gente está pagando 25% do salário mínimo um tanque de combustível. Tem alguma coisa errada. Amigo que dirige o Uber e que teve que interromper o registro no CREA por falta de serviço para engenheiro, é hora de refletir, é hora de mudar de ideia. Tem alguma coisa errada. Ser colônia não dá, não vale a pena. Pois é, não vale a pena. Vou ler o superchat, vou botar uma tabela aqui assustadora, Léo, na tela. O Alessandro Oliveira, RT bloqueada, temos um aplicativo para o 247, não é impossível que tentem fazer o mesmo com os canais progressistas. Cantonia, Alckmin é o próximo Temer, mesmo partido da deputada à revista. Estou cansada da má vontade do PT com a militância, me sinto uma idiota sem ânimo, né? Importante esse comentário aqui. Léo, olha só, peraí, deixa eu voltar aqui, cadê? Deixa eu botar na tela essa imagem e vou pedir para você comentar e perguntar também o seguinte, cadê o povão, Léo? Cadê a turma dos 20 centavos? Cadê a turma que ia para a rua com qualquer aumento de gasolina? Cadê aquela modelo, né, a tal da Thaís, por onde anda? Gasolina no Brasil, um tanque de 35 litros, R$273, 25% do salário mínimo. Nos Estados Unidos, 3%, na Inglaterra, 3,7%, na Itália, 4,8%, na Argentina, 6,2%. Outra notícia de hoje, brasileiros estão atravessando a fronteira com a Argentina para encher o tanque, é uma vergonha. Então, passo para você falar sobre essa situação, que é, na verdade, a consequência do golpe de Estado. O golpe de Estado foi feito exatamente para que isso acontecesse, para que os acionistas da Petrobras assaltassem todos os cidadãos brasileiros. Léo, você. Léo, você está sem som, Léo. Eu estava mandando para você a situação, que essa situação está muito boa. Eu estou te mandando a nossa situação em Ponte Nova. Deve ter chegado aí no chat, se você conseguir colocar no ar. Vamos botar Ponte Nova já. Isso aí tá bom por demais. Olha, o mais importante nesse momento é que esse sinal emitido por esse aumento brusco nos combustíveis dê para o brasileiro condições de refletir sobre a importância de sermos soberanos na extração, refino e comércio de combustíveis. Porque um país ele pode decidir viver somente para a balança comercial e para os outros, mas ele pode decidir também viver para o seu povo. A situação de política de preços e a situação da Petrobras anterior à derrubada da Dilma era uma situação de uma Petrobras que contemplava o próprio povo. Agora nós temos uma situação de uma Petrobras que não contempla o próprio povo e que aos poucos estão desativando o refino no Brasil. Isso é um crime muito grande. Nós estamos acabando com a atividade que gera empregos de alto valor agregado dentro do Brasil e, volto a dizer, processo de nigerização do Brasil. Estamos desativando o processo de refino no Brasil, estamos desativando a indústria, estamos ficando somente com extrativismo. O que são empresas que hoje estão tirando do Brasil o que a gente tem, estão lucrando, não estão deixando nada para o povo? É Vale, é Samarco, e agora daqui a pouco a própria Petrobras, quando privatizada, vai fazer isso. Esse sinal precisa ser utilizado nesse momento não para chamar o Bolsonaro de genocida, mas para chamar a atenção sobre a importância da Petrobras, para chamar a atenção sobre a importância de não dependermos do mercado internacional para definirmos o valor dos nossos produtos que são produzidos internamente. Porque se você permite o aumento do preço de um combustível para acompanhar o mercado internacional tão somente porque o mundo está interligado, você está chamando o aumento do preço de todos os produtos, porque, olha, o combustível influencia no preço de todos os produtos. E como os combustíveis são concorrentes, o preço da eletricidade vai aumentar, porque o combustível é utilizado na produção da eletricidade. Léo, só um dado. Inflação de fevereiro, 1%. Inflação projetada para março, 1,5%. O Brasil já está rodando num cenário de inflação acima de 10%. Bolsonaro está conseguindo trazer de volta até a inflação. É uma tragédia para a economia brasileira. É uma inflação falsa, Léo. Esses números, e isso é o mais importante nessa reflexão. Léo, tá, então fala sobre a inflação, porque eu quero trazer outros pontos importantes aí. Olha que ponto importante que as pessoas precisam perceber para que as pessoas lutem para interromper isso.
A declaração de inflação vinda do governo é a responsabilidade que o governo dá para o setor financeiro remunerar o dinheiro que está parado. Então, quando o governo fala a expectativa de inflação é de 1%, ele está falando mais ou menos assim, a poupança vai pagar tantos por cento. Eles estão escondendo a inflação verdadeira. Uma coisa muito simples o dinheiro que você deixou na poupança há 4 anos atrás comprava muito mais naquela época do que esse dinheiro corrigido hoje. Então, nós estamos com expectativas de inflação que não estão, de forma alguma, acompanhando a inflação real. A inflação real está muito acima do que a expectativa de inflação e a inflação projetada, porque nós estamos vivendo uma redução deliberada no valor da nossa moeda. E para que a gente tenha uma redução, vejam bem, a inflação ela pode ser gigantesca, mas se ela for verdadeira, as pessoas não vão perder tanto. Por quê? Porque você vai ter, ao mesmo tempo, a inflação e vai ter a correção do valor da moeda. O salário vai ser corrigido imediatamente. Agora, se a gente tem o que o Guedes está fazendo hoje, que é esconder o valor real da inflação para não dar aumento no salário mínimo, mas todas as mercadorias estão subindo de preço, a gente consegue fazer o que eles estão conseguindo, que é uma coisa muito cruel. As pessoas estão perdendo o poder de compra porque a inflação não está corrigindo o valor do dinheiro da mesma forma como os produtos estão aumentando o preço. Essa medida covarde de sequestro da riqueza dos brasileiros é comparável ao que o Collor fez. Só que como a pancada do Collor foi uma pancada de uma vez só, todo mundo se lembra dela. Mas a pancada que o Guedes Bolsonaro está dando no Brasil de desvalorizar a moeda e não colocar o valor da inflação para corrigir a desvalorização é um sequestro de dinheiro tão grande. A inflação, Léo, a inflação é um confisco, a inflação é um imposto, é exatamente isso. Né? Mas ela pode virar hiperinflação, né? Se vacilarem aí, não tem governo que resista. Vamos lá, deixa eu trazer esse comentário do Dias. Léo, por que o álcool sobe de valor de acordo com a gasolina? Acho que poderia ser uma forma de concorrência. O Brasil teria condições de abastecer em grande escala. A Dilma me falou isso numa entrevista. É uma coisa gravíssima. Os usineiros, a turma do álcool e do açúcar, eles fizeram lobby pelo golpe de Estado também, porque eles conseguiram indexar o valor do etanol ao valor da gasolina. O álcool é um percentual da gasolina e quando a gasolina sobe, o álcool também sobe. Então eles estão ganhando dinheiro. Eles não estão querendo fazer concorrência. As pessoas não entenderam, o Brasil não tem empresário. O Brasil tem oligarcas. O Brasil tem empresários que buscam um monopólio, que querem morar na Suíça e que querem comprar iate de 100 milhões de dólares. Tem nenhuma diferença entre empresário russo, que eles chamam de oligarca, ou empresário ucraniano, que chamam de oligarca, ou empresário brasileiro. É tudo a mesma coisa, é tudo oligarca. Né? Mas, enfim... Tem uma explicação também, Léo, que seria uma explicação da cadeira de economia a respeito disso. Gente, das regras econômicas, dos princípios econômicos, das leis econômicas, ninguém escapa. Né? A lei mais básica da economia é a oferta e procura. Então, se tem uma procura muito grande por um determinado produto, a tendência natural é que esse produto aumente o preço. Mas é preciso levar em conta que dentro da oferta e procura existem as derivações. E toda vez que você tem um aumento em um bem concorrente, isso é economia 1. Todo mundo que estudou a cadeira 1 de economia foi isso. Olha, o aumento em um bem concorrente faz com que o outro bem concorrente aumente. Então, uma coisa muito simples para entender o aumento do preço do álcool junto com o preço da gasolina é entender que no momento em que nós tivemos o aumento do preço da carne bovina, ainda que não existisse justificativa para um aumento do preço da carne, por exemplo, suína, ela aumentou também, porque as pessoas migram do consumo da carne bovina para a carne suína. Se nós temos um aumento do preço da gasolina, imediatamente nós temos uma migração do consumo da gasolina para o álcool etanol. E esse consumo de etanol, ele liga determinados sinais econômicos. E o primeiro sinal vai chegar um momento em que esse produto vai acabar. Então vamos aumentar o preço por causa dessa oportunidade. Liga outro sinal que é muito interessante. As pessoas começam a pensar, olha, como está valendo a pena produzir o álcool etanol, vamos construir mais usinas de álcool etanol. Então são dois sinais. Um sinal ele é negativo sob o aspecto social, mas é um sinal contra o qual é impossível escapar, e também não adianta culpar o capitalismo, isso é lei da economia, isso sempre vai acontecer. Aumentou um bem concorrente, meu carro é flex, eu vou pôr álcool, pronto, o preço do álcool vai subir junto. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma situação de incentivo à produção do álcool. Agora, é muito importante que as pessoas entendam que essa é uma prática que já está consolidada no mercado brasileiro de combustíveis.
A ideia é que o álcool tem, por litro, um rendimento de 70% da gasolina. E eles sempre vão trabalhar o preço do álcool próximo de 70% do valor da gasolina. Ainda que o comerciante consiga comprar pela metade do preço, ele sabe que o rendimento daquele combustível é 70% do valor da gasolina, ele vai colocar por 70% do valor da gasolina. Isso é uma prática comercial injusta? Talvez injusta, mas não é ilegal. Nosso comércio, ele é livre, mas é preciso entender que a superprocura do álcool, numa situação de um álcool muito barato, acabaria com o álcool em poucos dias e a gente teria falta de álcool. Seria interessante, por exemplo, termos falta de álcool numa realidade que alguns automóveis só funcionam com álcool? Não. A gente precisa ter soberania total dentro do Brasil. Soberania total implica em termos, ao mesmo tempo, produção de gasolina, produção de álcool e termos também conscientização do povo brasileiro a respeito do álcool, porque nós temos no Brasil determinados lobbies no sentido de falarem com proprietários de veículos que o álcool estraga os veículos. Então, existe uma procura, às vezes, muito grande por gasolina, por uma ignorância sistematizada a respeito de uma situação que a gente vivia há muitos anos atrás. É o contrário. O consumo do álcool em substituição à gasolina, ele dá condições para que as pessoas não sejam expostas a gases tóxicos em garagens fechadas. Ou seja, para nós que temos uma capacidade muito grande de produção de combustível a partir da cana-de-açúcar, seria fantástico a gente ter várias usinas produzindo álcool para substituir a gasolina. Poderíamos dizer que é um combustível verde, mas o lobby dos produtores de petróleo não deixa com que nossa sociedade tenha essa cultura de consumo do álcool. Agora, no momento do super aumento de preços, vai aumentar tudo, inclusive o preço da eletricidade, tudo vai ter que acompanhar. Vamos lá, deixa eu trazer os comentários aqui. Ó, o Robinson dizendo, salvação do Brasil é desprivatizar tudo, já que foi golpe. Também fala, utopia, Estados Unidos, nova ordem mundial, não vão perder a colônia Brasil, ele está dizendo. E agora eu trago aqui o comentário da Cláudia Barrela, por que será que nós também não vamos para a rua? Por que será que também nós não manifestamos contra o preço do combustível? E aí eu te passo, essa é a grande questão, né? Por que por 20 centavos se fez toda aquela bagunça no Brasil, que aliás tornou o Brasil muito mais pobre, e não tem ninguém da turma dos 20 centavos aí mostrando a cara, e agora não se faz absolutamente nada. Essa é uma charge do Latuf, bolsonarista lá protestando contra a gasolina R$10, e a Dilma dizendo, faz arminha com a mão que passa. Cadê a turma dos 20 centavos? Cadê os protestos, Léo? Léo, eu queria citar aqui uma passagem do livro Genocídio, do Fernando Drummond, que é muito interessante. Um personagem conversa com outro a respeito da ida às manifestações. E ele pergunta, mas você está indo para essas manifestações por causa de um aumento de 20 centavos? E o outro personagem responde que não sabia por que ele estava indo para as manifestações, mas estava tão legal que ele queria ir para as manifestações. Quando você faz uma micareta, as pessoas vão à micareta. Então, a estratégia do golpe estava em promover eventos de rua que levassem pessoas. Ninguém quase foi por causa dos 20 centavos. Nunca foi pelos 20 centavos. As pessoas respondiam, eu não sei o que está ruim, mas do jeito que está não pode ficar. Então, é muito importante que as pessoas que estão lutando contra isso entendam que no engajamento das massas não é preciso ter razão, é preciso ter capacidade de engajamento. Hoje, a gente não consegue engajar as massas para manifestarmos contra um aumento que não é de 20 centavos, é um aumento de quase R$8. Nós estamos vivendo uma situação daquele período até hoje, a gente teve um aumento de 4 vezes, 400% quase o valor do combustível. E mesmo assim as pessoas não se sentem engajadas. Isso responde para a gente uma coisa muito interessante. Não é a razão que vai engajar as pessoas. Não adianta a gente olhar para as pessoas e dizer coisas do tipo, mas está vendo? A família do Bolsonaro também é criminosa. Olha, mas está vendo? Seu pastor está ficando rico, roubando o seu dinheiro. Olha, o combustível cresceu mais durante o período Bolsonaro. Não, existe algo que talvez a gente possa até buscar, Durkheim falar que é o inconsciente coletivo, a forma como as novas teorias da comunicação conseguem criar um inconsciente coletivo e fazer desse inconsciente coletivo uma grande massa de manobra, precisa ser estudada e precisa ser explorada nesse momento, porque as pessoas não iam para as ruas
por causa dos 20 centavos. Elas iam para as ruas porque elas eram convidadas por uma coisa que ia ser muito legal, um grande evento, um grande encontro de pessoas, que são coisas que pararam de acontecer no Brasil. Antes a gente tinha shows de axé, bem antes, a gente tinha show do Roberto Carlos, hoje a gente tem encontros políticos, onde os jovens conseguem encontrar namoradas e namorados, né? Não estou querendo dizer que são todos os encontros do MBL com rota para as louras, eu estou querendo dizer que são encontros onde as pessoas vão com a expectativa, não necessariamente de se expressarem politicamente, mas de verem pessoas, de estarem juntas. É isso que o bolsonarismo soube aproveitar muito bem. Lá atrás, os Estados Unidos começaram a criar eventos sociais que estavam unindo pessoas por diversos motivos, mas os eventos eram divulgados como eventos contra os 20 centavos e contra Dilma. Depois o Bolsonaro começou a utilizar eventos sociais onde as pessoas iam, na verdade, para se mostrarem como se fossem eventos que estavam ali para promover o Bolsonaro. E com isso ele conseguiu se eleger. É preciso ter consciência que esses eventos contemplam a necessidade do ser humano de se encontrar, de ser um ser social. A razão está muito distante dessas coisas. É impossível buscar nos 20 centavos. É impossível buscar aquela revolta daquela mulher que ficou famosa dentro de um posto de gasolina somente no preço da gasolina. Ali tinha toda uma necessidade dela de se autoafirmar, de aparecer. É preciso entender que as pessoas possuem uma necessidade muito grande de autoidentidade, autoafirmação e autopromoção. Se a gente não contemplar essas necessidades nas pessoas, eles vão contemplar e vão continuar levando as pessoas para as ruas agora para lutar contra a corrupção através do Bolsonaro, porque o preço da gasolina não interessa mais porque o Itaú buscou o carro. Ô, Léo, só para a gente fechar, a gente está se aproximando do fim aqui, deixa eu agradecer aqui ao João Manuel, dizendo inconsciente coletivo é a categoria junguiana, não? Está fazendo uma questão? Imagino que sim. Mas eu quero te perguntar o seguinte, quer dizer, como engajar as pessoas, então? Se a esquerda não tem, vamos dizer assim, essa tecnologia e também não tem as redes sociais, não tem as plataformas, como a gente falou no passado, hoje há muito mais motivos para protestar do que no passado. O que está faltando e como fazer? Olha, Leo, eu acho que a gente está no caminho. Desculpa, né, eu confundi, porque a gente estuda todos juntos, né, o próprio Freud, o Carl Jung e o Durkheim. A gente está num caminho bem interessante, que é o caminho de criar plataformas de politização. O maior erro hoje é simplesmente ter um discurso de direita dentro da esquerda. O que é o discurso de direita dentro da esquerda? É aquele discursinho que só critica e não apresenta soluções. Esse discurso que só critica e não apresenta soluções, ele não contempla a necessidade de resposta que as pessoas têm. Então as pessoas ficam agitadas dentro de casa, criticando e repetindo: Bolsonaro fascista, Bolsonaro genocida, vai cair. O discurso que apresenta soluções complexas, que é um erro muito grande da esquerda, me desculpem, quando eu falo erro da esquerda, eu não estou querendo dizer que eu sou a fonte eterna de informação e de sabedoria, não. Eu estou querendo dizer que eu tenho essa opinião e eu posso estar completamente errado. Mas aquele discurso que apresenta de forma muito complexa a solução para o problema, ele é um discurso que não contempla também o eleitorado. Ele pode contemplar um grupo acadêmico da esquerda onde a pessoa quer brilhar. O que a gente precisa aprender hoje, nesse momento em que a comunicação ela se tornou realmente a peça fundamental, é que o discurso ele precisa ser simples e o nosso, no marketing digital, a gente fala persona. O que é persona? Você imagina com quem você quer falar, no caso, quando o seu produto é a comunicação. Quando você quer vender, você imagina quem que é o consumidor do seu produto. Já que o nosso produto é a comunicação, a gente precisa imaginar com quem a gente quer falar. O primeiro obstáculo da gente é admitir que a esquerda ela tem intelectuais, mas ela não é intelectual como a gente imagina. A esquerda é formada por pessoas simples, porque o Brasil é um país de maioria sem educação, de maioria pobre, e essa maioria vota. E é isso que eles souberam fazer. Souberam desenvolver um discurso muito simples, que se resume basicamente em todos os problemas que você está vivendo na sua vida são em função da corrupção do PT. Vamos tirar o PT. Olha como se nós tivermos que sintetizar todos os argumentos da esquerda para o nosso público, talvez a gente precisasse de escrever 5 livros do tamanho da Bíblia. Se a gente tiver que sintetizar o argumento deles para o público deles, é basicamente isso. Olha, precisamos destruir o PT porque todos os problemas que estamos vivendo hoje são em função do PT.
Se a gente tivesse que ter um volume 2 dessa frase, seriam os pejorativos: Luladrão, 9 dedos, Dilmanta, em uma página de manuscrito, não precisa ser escrito em computador para a letra não ficar pequenininha. Em uma folha desse tamanho, a gente consegue resumir todo o argumento de direita que está fazendo eles vencerem as eleições ano após ano. Se a gente tivesse que reunir o argumento de esquerda, a gente precisaria criar livros, teses, proteses e etc., e certamente o nosso público brasileiro não conseguiria compreender o que a gente está querendo explicar. Então é preciso que a gente consiga alcançar o simples e preciso para que as pessoas consigam deslocar de onde está muito simples de entender as coisas, que é do lado bolsonarista, para o nosso lado. Se a gente continuar vivendo essa jaula acadêmica, essa blindagem, esse lustre que somos importantes demais, intelectuários, a ponto de não podermos nos misturar com a ralé humana que não compreende as coisas extremamente intransponíveis da vida, a gente não vai conseguir mudar a cabeça das pessoas, não. A gente pode até se considerar intelectual, e quem se considera intelectual é o pseudo-intelectual, porque o intelectual, como Sócrates, ele se considerava muito ignorante e buscava cada vez mais o conhecimento. Mas a gente pode até se considerar intelectual, mas a intelectualidade está em compreender que quem te ouve pode não ser tão intelectual como você, mas é tão importante como você, porque o voto dele vale a mesma coisa. Então é respeito. O que a gente precisa para virar esse jogo é respeito com quem nos ouve. Léo, só para fechar, apesar de toda a sua preocupação, que é extremamente legítima, só registrar, hoje foi divulgada a pesquisa IPESP, o ex-presidente Lula está vencendo as eleições com uma folga considerável, 43-28, ou seja, essa palhaçada toda engana muito menos do que já enganou no passado, né? Eduardo Lessa está dizendo: católicos e pessoas que conhecem a Bíblia, o seu voto é secreto, vote num pobre, esqueça os ricos. Exatamente, para de fazer, né? De vender seu voto para gente que vai, na verdade, trabalhar contra você. Léo, te passo para fazer uma palavra final, te agradeço, desejo um bom fim de semana e peço a todos que compartilhem essa live para a gente continuar crescendo aqui no YouTube. Diga lá, Léo. Eu queria agradecer essa comunidade maravilhosa, queria dizer que agora, mais do que nunca, a gente precisa focar bastante na divulgação, principalmente daquele candidato que a gente considera o melhor candidato para aquele público que não conhece esse candidato. Então eu faço um apelo aqui para que as pessoas conheçam o Lulaverso. Queria agradecer de coração a equipe Lula por ter feito isso, porque eu considero que isso, ainda que eles não tenham visto toda a minha lamúria nesse sentido, isso contempla todo um choro de muito tempo meu a respeito da necessidade disso. Então eu queria agradecer a equipe Lula, queria agradecer muito o Lula por ter feito isso e queria pedir às pessoas que compartilhem e que tornem essa plataforma conhecida pelos jovens. E queria dizer, né, que eu estou vendendo esse piano que está aqui atrás. Se alguma pessoa tiver interesse, pode entrar em contato comigo, porque eu parei de tocar e esse piano aqui está à venda. Então... O Léo, só agradecer aqui ao Lúcio Massaferri, nosso público extremamente qualificado. Sim, inconsciente coletivo é baseado em arquétipos, um conceito junguiano, então está tudo aqui. Viva a nossa comunidade. Léo, obrigado a você. Bom fim de semana para toda a comunidade 247. Valeu, gente. Obrigado.